E usamos inúmeras e inúmeras vezes essa imperfeição deles para justificar a nossa rebeldia. Ora, em nenhum momento se diz na Escritura que vamos seguir nossos líderes apenas se eles forem completamente perfeitos. Mesmo porque vocês também não são. Eu também não sou. Então, de modo algum, é isso que a Escritura ensina. A submissão virá somente em caso de perfeição absoluta. De forma alguma. De forma alguma. É óbvio que não precisaríamos nem dizer, mas temos que afirmar, é óbvio que isso não é carta branca para que façam o que quiserem. E aí, não é desculpa, é interpretação do próprio texto. A submissão é sempre a Cristo. Submetam-se ao seu marido como se ele fosse Cristo, diz Paulo, como se fosse para o próprio Cristo. Pois bem, se é como a Cristo, não pode ser contra Cristo. Portanto, se o marido ordena algo que é contrário à Escritura, se a submissão é como a Cristo, é óbvio a mulher não pode seguir. Vou dar um exemplo que aqui nesse caso vai até além disso que estou falando, que não era nem apenas uma questão de desobediência direta da palavra, mas de estupidez de Nabal. Diz o texto bíblico que esse homem era maligno. Mas era muito rico. E ele possuía uma esposa, Abigail. E o texto a descreve assim: bela e sensata. Um dia, Davi se aproximou dos rebanhos do marido de Abigail e disse o seguinte: olha, envie uma mensagem ao teu senhor. Diga como nós temos sido honestos para com vocês. Não defraudamos, não pegamos, não roubamos nada. Diga para ele. E aí, diga o seguinte: se ele tem qualquer coisa em mão, dê-nos. Dê-nos. Diz o texto que o marido de Abigail, maligno como era, diz o texto que ele falou: que tenho eu contigo? Quem é Davi? Davi então ficou furioso, ordenou a seus soldados que se preparassem para a batalha. Mas nesse momento, diz o texto que os servos foram avisar Abigail. Abigail, seu marido fez besteira e está determinado à ruína de nossa casa. E estava mesmo. Davi ia matar todos do sexo masculino, ele prometeu. Nessa hora, diz o texto que ela desobedece seu marido, pega várias coisas, bezerros e presentes, e leva tudo isso até Davi. E se humilha diante de Davi. Nessa hora, Davi interpreta essa cena de desobediência de Abigail da seguinte maneira: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou. Essa foi a interpretação de Davi. Você, ao desobedecer o seu marido, você foi fiel a Deus. E por isso, hoje, sua família será salva. Ora, Davi interpretou corretamente a cena? Certeza absoluta só na glória, mas me parece que sim. Me parece que sim. A gente deve se lembrar também, então, que muitas e muitas vezes, inúmeras mulheres escondem, numa interpretação incorreta da submissão, a sua covardia. Abigail foi corajosa o bastante para salvar os seus filhos, para salvar a sua casa. E inúmeras vezes é assim que as mulheres devem ser em seus lares. E serem esse instrumento para salvar a casa. Quantas vezes a mulher é instrumento de Deus para preservar o seu lar? No trânsito, principalmente. É ou não é? Que às vezes o marido quer perder a paciência, ela diz: não, calma, segura, não. É só um exemplo que eu pensei aqui. Né? Com os filhos. Deus não criou a mulher porque faltava algo. Ela não existe então para exercer um tipo de liderança em casa, inclusive sobre o próprio marido, para influenciá-lo para o bem. E inúmeras vezes, quando os homens perdem a paciência e são agressivos, elas não estão ali para dizer: não, está errado. Isso está errado. A Bíblia não declara que a mulher edifica a sua casa. A Bíblia não chama a mulher de dona do lar. Portanto, ela exerce sim uma liderança em sua casa. A Bíblia declara que a mulher é auxiliadora. Auxiliadora influencia
conduz inúmeras vezes. Ajuda sim a apontar o caminho. Ajuda sim. Lembra de Davi? Quando Absalão quis tomar o reino, Davi foi fugindo. Saiu fugido de seu país. Uzai, um de seus conselheiros mais fiéis, se aproximou de Davi, dizendo: vou contigo, meu rei. Davi disse: não. Você será um peso para mim. Vá até Absalão e diga a ele que você estará com ele, que você será fiel a ele. Diz o texto que nessa hora Davi orou que Deus transforme em loucura o conselho de Aitofel. Aitofel era outro conselheiro de Absalão. Aitofel deu o seguinte conselho: Absalão, vamos pegar agora o seu pai. Vamos aproveitar que eles estão cansados, eles estão fugindo. Este é o momento. Diz o texto que Uzai falou: não, seu pai está como uma ursa, brava. Não faça isso. Seus soldados, vocês sabem, os soldados de seu pai são valentes como seu pai. Não é a hora. Vamos ajuntar um número maior de exército. E aí, então, nós iremos atrás dele. Diz o texto que este era o conselho ruim. Mas, diz o texto, que Absalão seguiu este conselho. Quem ganhou a guerra foi o auxiliador. Foi aquele que auxiliou, que deu um conselho. Nesse caso, o conselho foi ruim para Absalão. Mas poderia ser um conselho que salvaria, que era o conselho de Aitofel. Pedro diz que o marido ímpio será ganho pelo testemunho da mulher, mostrando assim, então, que a mulher exerce sim influência sobre o homem. Será ganho. Ou seja, ela ambiciona mudar a atitude dele, por meio de seu testemunho. Então, ela exerce liderança em casa. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. É uma frase que retrata bem muitas ideias bíblicas. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente significa o seguinte: todo mundo que tem poder tem tentação de se corromper. Mas quem tem poder absoluto, lidera sozinho, esse vai se corromper. É certeza que vai. Por isso, nós vemos na Escritura que o governo nunca é solitário. Veja, por exemplo, na nação de Israel. Se fala muito ainda de divisão de poderes, que evolução, que gregos. Gregos nada. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Há uma monarquia, que nem era a vontade de Deus, mas há ali um rei, e há também sacerdotes, que exerciam sim uma grande liderança na nação. E todos, e veja aqui a evolução, ou melhor, veja aqui a profundidade de sabedoria da Bíblia. Havia uma lei, uma constituição, e todo mundo deveria obedecer essa lei. Aristóteles falou disso lá. Deus já falava. Havia uma lei e todo mundo deveria se submeter a essa lei, inclusive o rei, inclusive os sacerdotes. E quando essas duas instituições falhavam, os sacerdotes e os reis, havia alguém chamado profeta, que vinha e apontava o dedo na cara do rei. E às vezes também na cara dos sacerdotes, dizendo: vocês estão pecando, parem. Não seria a mulher uma profeta em casa? Porque até no Novo Testamento era proibido que elas ensinassem em público, mas sempre foi permitido que elas profetizassem. Não seria a mulher uma profeta em casa para, quando o rei perder a linha, ela afirmar: está errado, está errado, está errado.